Então agora eu gostaria de fazer você ficar acostumado com o conceito de limite. Certo? O que é um limite? O limite vai ser basicamente a base para a gente entender todo o conhecimento de cálculo. A gente vai precisar saber o que é limite, a gente vai precisar saber como lidar com limites. Então, eu vou só deixar aqui uma definição meio matemática, meio provadinha, meio chata, mas você vai entender depois. Então, um limite de x se aproximando a alguma constante a de alguma função f de x, certo? Isso aqui é a notação básica de limite. Daí você já pode ficar olhando, limite de f de x, x se aproximando a a, isso é muito complexo. Mas, na verdade, limite é exatamente o que ele está falando ser. É quanto que essa função, qual o valor que essa função se aproxima quando x se aproxima a a. E eu vamos fazer um exemplo que eu acho que fica mais fácil da gente entender. Então, vamos dizer que eu tenho uma função g de x aqui. Pode ser f de x, g de x, é uma função com respeito a uma variável x. E vamos supor que essa minha função de g de x é x ao quadrado. Certo? Então, o que eu te pergunto? Qual é o limite da minha função g de x? Qual é o limite da minha função g de x conforme x se aproxima a 2? Certo? E o que é isso? O que isso está me perguntando? É exatamente isso. Qual o valor que essa função se aproxima quanto mais perto eu for chegando de 2? Se eu colocar aqui na minha função g de x, x ao quadrado, se eu colocar valores como x igual a 1, depois x igual a 1.9, depois x igual a 1.99, e daí x igual a 1.999, qual é o valor que esse x está se aproximando na minha função conforme ele chega perto de x igual a 2? E do mesmo jeito, você pode pegar x valendo 2,1, x valendo 2,01, x valendo 2,001. Qual é o valor que x se aproxima conforme ele chega no valor 2? E na verdade a gente vai ver que para um limite ser real, o valor que ele chega se aproximando do lado positivo tem que ser igual dele se aproximando para o lado negativo. Mas isso não importa. O que importa é você entender essa intuição. É só isso que o limite é. Então vamos ver aqui. Então o limite da nossa função g de x, que a gente viu que é x ao quadrado, conforme x se aproxima a 2. Bem, esse aqui é muito fácil, né? Qual é o valor que a minha função se aproxima quando x se aproxima a 2? Bem, é só eu colocar x valendo 2 aqui. Então a minha resposta é 2 ao quadrado, que é 4. O valor da minha função se aproxima a 4 conforme x se aproxima a 2. É óbvio, porque 2 ao quadrado é 4. Vamos fazer um gráfico aqui. Vamos fazer um gráfico. Vamos mudar a cor. Muito monótono. Um gráfico de x ao quadrado. Esse é o meu x. Esse é meu g de x. Opa. E vamos aqui. Vamos tentar fazer ele o mais bonitinho possível. Que é 1. Que é 2. 1, 2, 3, 4. Certo? 1 é 1 e 2 é 4. Então a minha função vai ser uma parábola mais ou menos assim. Essa é a minha função g de x igual a x ao quadrado. Muito bem. Então, aqui é 4, aqui é 3, aqui é 2, aqui é 1. Tá. Então vamos ver. Qual é o valor que essa função se aproxima conforme eu vou chegando perto do meu valor x igual a 2? Qual é o valor que essa função se aproxima? Bem, a gente pode ver que tanto vindo do lado positivo, quando vindo na direção negativa, o valor que a minha função se aproxima é 4. Certo? É por isso que a gente fala que o limite conforme x se aproxima a 2 de x ao quadrado é 4. Porque é esse valor que a minha função se aproxima. Certo? É só isso que é limite.
Tá, mas você pode olhar para mim agora e falar, Douglas, mas isso é muito fácil, para que serve limite se eu simplesmente posso colocar o valor de x na minha função e achar o limite? Você só está perguntando para mim quanto vale a função quando o x valeu 2, isso não fez diferença nenhuma. Bem, é aí que entra a mágica de limite. O limite ajuda você a resolver funções que, de outra maneira, você não conseguiria ter resolvido. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu tenho uma função, e a minha função f de x é igual a x menos 1 sobre x menos 1. Certo? Essa é a minha função. E vamos fazer o gráfico dessa função. Vamos fazer o gráfico dessa função. Esse é meu eixo y. Esse é meu eixo x. Certo? Você pode estar olhando para mim, mas Douglas, eu tenho o mesmo número no numerador e o mesmo no denominador. Por que é que eu não corto eles e igualo essa função a 1? E você pode fazer isso, mas você tem que dizer que essa função vai ser igual a 1 conforme x for diferente de 1. Porque se x for igual a 1, você vai ter 1 menos 1 aqui embaixo, 0, e aqui em cima 0, e 0 dividido por 0 a gente sabe que é indefinido. Jamais dividirás por 0, é o ditado da matemática. Então como é que ficaria o gráfico? Você faria uma linha aqui no y valendo 1, e daí no valor x igual a 1, você deixaria um buraco, que é quando a função é indefinida. Ela não existe com x valendo 1. E daí continuaria no 1, certo? Então esse é o gráfico da minha função f de x, x menos 1 sobre x menos 1. Daí eu te pergunto, qual é o limite da minha função x menos 1 sobre x menos 1, conforme x se aproxima a 1. Bem, você pode tentar, e eu recomendo na verdade que você faça isso, tentar fazer que nem da última vez, simplesmente trocar x por 1 nessa equação. Então daí fica 1 menos 1 sobre 1 menos 1, que é igual a 0 sobre 0. E a gente sabe que você nunca pode dividir por 0, e isso aqui é indefinido. Então daí como é que a gente resolve esse limite? Bem, vamos ver aqui o que é um limite. É o valor que a função se aproxima. Qual é o valor que essa função está se aproximando? Conforme mais perto eu chego do valor x igual a 1. Bem, é 1, né? Ó, eu posso pegar aqui o valor mais perto de 1. Eu for para cima aqui, a minha função vai ser igual a 1. Se eu pegar o valor mais perto de 1 do outro lado e for para cima, a minha função vai ser igual a 1. A gente até fez a definição. A função em todos os reais vai dar 1, tirando quando x for igual a 1. Então, qual é o limite? Qual é o limite, conforme x se aproxima a 1, da minha função x menos 1 sobre x menos 1? Bem, é 1. Eu posso aumentar, eu posso dar um zoom infinito aqui. E aqui está 1. E aqui está 0,09999999. Se eu fizer 0,9999 menos 1 sobre 0,99999 menos 1. Bem, é o mesmo numerador e o mesmo denominador, eu posso simplesmente cancelar e a minha resposta vai ser 1. Então não importa quão perto eu chegar de 1, a minha resposta sempre vai ser 1. Então qual é o valor que a minha função se aproxima? É 1. Então o valor do meu limite, eu estou escrevendo de novo só para enfatizar. Conforme x se aproxima a 1, de x menos 1 sobre x menos 1 é igual a 1. Certo? E no próximo vídeo, agora que a gente tem uma intuição básica do que é um limite, eu vou começar a entrar em uns problemas um pouquinho mais avançados, não muito difíceis, mas um pouquinho mais avançados sobre limites. E daí a gente vai ver a verdadeira utilidade deles.